Fala, meus amigos investidores! Marcos, mais uma vez, aqui do canal do Zero ao Dividendo, trazendo mais um vídeo, fazendo análise do relatório gerencial dos fundos que compõem a minha carteira. E hoje eu quero falar tudo sobre o CPSH11, tá certo? Mas antes de entrarmos de cabeça aqui na análise do relatório gerencial, eu gostaria de pedir para você humildemente que curtisse esse conteúdo, deixasse aqui abaixo o seu comentário e compartilhasse esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda no crescimento do canal, tá certo? Pessoal, o CPSH está com cara nova aqui no relatório, ficou muito bom, gostei bastante. O que o relatório aqui nos traz? Vamos descer aqui um pouquinho. Eu gosto de ver aqui o objetivo do fundo, né, para ver se ele não mudou os seus objetivos. Então, ele tem como objetivo obtenção de renda mediante a exploração comercial dos shopping centers e outlets que constituem o seu portfólio, bem como a obtenção do ganho de capital por meio da compra e venda desses ativos. O fundo investe preponderadamente em imóveis prontos. Isso aqui é uma estratégia interessante, pessoal. Ele não constrói shopping, né, do zero, mas acaba colocando parte do seu capital em shoppings, né, do tipo AAA já prontos. O portfólio do fundo é muito bom, tá, pessoal? Mas está autorizado a participar também de projetos greenfield, de shopping centers e outlets. O relatório fala que o fundo ele deverá distribuir aos seus cotistas no mínimo 95% dos lucros, né, auferidos dentro do mês. Aqui traz um overview dos principais indicadores. Então, o valor de mercado está a 11,90, o valor patrimonial 11,1. Aqui mostra o último provento pago, 11 centavos por cota. O dividend yield anualizado, 12,67%. O fundo fala, né, de obrigações, né, a pagar no valor de 24.250.000 e tem uma área bruta própria de 30.794 metros quadrados. Pensando aqui um pouquinho mais no relatório, ele traz aqui uma linha de tempo e é bastante interessante, né, para a gente conseguir enxergar as aquisições e vendas dos fundos ao longo do tempo. Então aqui as bolinhas cheias são as aquisições e as bolinhas vazias são as vendas. Então, em 2023 foi quando o fundo iniciou. Ele comprou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ativos. Em 2024 comprou mais ativos. Em 2025, mas em 2025 aqui, a partir de agosto, ele começou a desfazer, né, vender o seu percentual, né, de alguns ativos. Mas também em 2025 aqui no finalzinho ele comprou. Aqui em outubro, ele comprou o Shopping Internacional Guarulhos, 4,8% de participação. Comprou aqui o Iguatemi Fortaleza, 3% de participação. E 11,6% do Midway Mall, aqui em dezembro de 2025. Aqui são os 7 ativos que compõem a carteira do fundo imobiliário. Aqui é um comparativo de 2025 com relação ao crescimento, tá vendo? No acumulado, todos os ativos, um crescimento de 4,27%. O resultado operacional também crescente de 10,49%. Aqui, pessoal, é o percentual de vendas, né, por metro quadrado, 4,27% no acumulado, e o resultado operacional, que é capital, né, dinheiro por metro quadrado, 10,49%. Aqui é o comentário do gestor. Interessante aqui que ele fala que no mês de janeiro o fundo distribuiu 11 centavos por cota. É um resultado muito bom, pessoal. Equivale a 12,67% de yield anualizado, quer dizer, acima de 1% ao mês, né?
E ele fala aqui, ó, que a gestão projeta manter, né, uma projeção de distribuição no patamar de 11 centavos por cota para os próximos 12 meses, né, de 2026. Isso aqui dá para a gente previsibilidade, né? Muito importante isso, pessoal. Ele fala aqui que as vendas, né, tiveram um valor total de R$ 23.456 por metro quadrado. A taxa de ocupação do fundo está em 98%, uma vacância baixíssima, e o resultado operacional, que é o NOI, R$ 2.001 por metro quadrado. Né? O resultado operacional é receita menos despesas, mais receitas operacionais, né? Menos despesas operacionais. Então tem um resultado aqui por metro quadrado de R$ 2.001. Muito, muito bom. Aqui o só DRE, né? O fundo fez uma receita em janeiro de 12 milhões, aproximadamente. Desses 12 milhões, dos aluguéis, né, das lojas, né, dos shoppings, foram 8 milhões, 8 milhões e meio. Os rendimentos dos fundos imobiliários estratégicos, né, que o fundo investe, aproximadamente 2 milhões. E o ganho de capital com a venda de fundos estratégicos, 1,5 milhão. E outras receitas, né, de ativos financeiros, totalizando aqui 131 mil. Teve uma despesa de aproximadamente 1,7 milhões, um resultado de 10 milhões, portanto, uma distribuição de 13 centavos por cota. Porém, o fundo distribuiu, como falado lá em cima, 11 centavos. Então, ele fez um caixa de aproximadamente 2 centavos. Pode ser distribuído mais para frente aos seus cotistas. Aqui a evolução do pagamento dos proventos. Nota que de janeiro de 2025 até setembro, ele vinha pagando 10 centavos por cota. Em outubro e novembro, houve um aumento aqui nos proventos, e em dezembro e janeiro voltou ao patamar de 11%, lembrando que o fundo tem o caixa e pode ser distribuído aos seus cotistas ao longo dos meses de 2026. Como falado no relatório, existe uma previsão, né, de pagar o patamar de 11 centavos por cota até o final de 2026. Aqui é um dado interessante, né? Desde o início, em fevereiro de 2023, a cota do mercado ajustada do fundo rendeu 17,7% ao ano, vencendo o IFIX, que ficou em 11,5%. Mostra um bom desempenho do fundo imobiliário. Aqui fala da projeção, né, de 11 centavos por cota para os próximos 12 meses. Então, ele mostra aqui, ó, de fevereiro até fevereiro de 2027, a projeção, né? Se tudo der certo, vai pagar 11 centavos por cota. O fundo apresenta uma liquidez de aproximadamente 14 milhões. Isso aqui é interessante, pessoal. Quando você compra a cota do fundo, por algum motivo você precisa desfazer dessas cotas, você precisa ter alta liquidez, né? Pessoas que queiram comprar essa cota na hora que você precisa vender. Então, 14 milhões de negociação de na Bolsa de Valores é muito interessante, tá? Aqui fala sobre o aumento, né, dos seus cotistas. Atualmente está com 31.442 e desde lá de 2025, fevereiro, a gente percebe aqui um aumento, né, significativo nos seus cotistas. Isso mostra a confiança no fundo, né? Confiança que as pessoas, que os investidores estão tendo no fundo imobiliário. Aqui é a composição do patrimônio, né? Apresenta 273 milhões de liquidez, né, e valores a receber. 426 milhões em fundos estratégicos e imóveis, 406 milhões. O fundo possui essas obrigações aqui a pagar, porém, se vender, por exemplo, um fundo desse estratégico, pode pagar com muita tranquilidade essas obrigações. Quando a gente faz a subtração, né, do patrimônio, né, dos ativos menos os passivos, dá um patrimônio líquido de aproximadamente 1 bilhão, 909 milhões. O fundo possui a alavancagem, né, obrigações, está aqui em cima descrito. Infelizmente não tem um cronograma, né, de amortização,
Porém, pelo que mostra aqui, né, se vender um de seus ativos, pode pagar facilmente essas obrigações. Então tá suave. Se nós pegarmos também aqui, né, a soma das obrigações e dividir pelo patrimônio líquido, vai dar um percentual bem baixo, né, de alavancagem. Aqui o portfólio do fundo, né, os seus 7 shoppings, todos do tipo AAA, são bonitos, pessoal. A distribuição da área bruta alocada por ativo, a gente vê aqui que o Iguatemi, Alphaville e o Midway Mall têm as maiores, né, área bruta alocada em percentual e proporcionalmente, né, fazem os maiores resultados operacionais. O fundo apresenta aqui uma boa taxa de ocupação, já foi maior, tá vendo? Ou seja, menos vacância. Então pode ser que ele consiga alugar mais lojas de seus ativos e diminuir aqui ainda mais a vacância do fundo. Ao longo do tempo, tem apresentado aqui, né, um indicador interessante que é vendas por metro quadrado em elevação e o seu resultado operacional também ao longo do tempo vem evoluindo, aumentando. Falando aqui um pouquinho dos seus ativos, né, o Iguatemi Alphaville, inauguração em 2011, são 187 lojas, o fundo possui 21% de participação, uma área bruta locada própria de 6.503. Deixa eu falar da vacância aqui, ó. Deixa eu ver. Taxa de ocupação 94,9%, então aproximadamente 5% de vacância, né? 95 é 5% de vacância. E um bom resultado operacional. Aqui são os seus principais, né, locatários. Midway Mall, uma taxa de ocupação elevada, área bruta alocada própria 7.684, inauguração em 2005, resultado operacional também de R$ 1.839 por metro quadrado. Seus principais locatários. Parque Shopping Dom Pedro, baixíssimo aqui a vacância. Os indicadores principais aqui, né, venda por metro quadrado e o resultado operacional por metro quadrado, excelente. Uma área bruta alocada de 4.884 metros quadrados, tem 3,8% de participação. Seus principais locatários. Fashion Outlet Novo Hamburgo. Os principais indicadores, né, 95,9% de ocupação, portanto uma vacância também baixa, R$ 20.938, né, por metro quadrado e um resultado operacional de R$ 1.337 por metro quadrado. Seus principais locatários. Vou passar um pouquinho mais aqui, pessoal. Depois vocês podem ver com calma aí o relatório gerencial do fundo. São bonitos, né, os ativos. E os resultados aqui também estão favoráveis, né? Então esse é o relatório gerencial do SPSH11, é um fundo que compõe a minha carteira de ativo. Fundo bastante interessante. Como é que ele está aqui na minha carteira? Eu tenho aproximadamente 35 cotas, né? O valor atual R$ 10,54, o meu preço médio R$ 9,90. E aí quando eu olho aqui o dividend yield, que considera o preço atual, está em 12,24. Né? O relatório mostrava para a gente lá no início. Quantos por cento? Vamos ver aqui. 12,67, né? Por cento. E para mim, 12,24%, levando em consideração esse preço atual. Mas quando olha aqui o meu preço médio, eu ultrapasso até o dividend yield, né? Esse aqui é o on-cost, que leva em consideração o meu preço médio. Então está em 13,03%, excelente. Então, pessoal, acho que vale a pena ainda continuar investindo no CPSH, né? Eu tenho 35 cotas, né? A ideia é aumentar ainda mais essa cota e continuar com ele na minha carteira. Deixa aqui, pessoal, o seu comentário. Você também tem esse fundo? Você investe nele, vai continuar investindo? Você não conhecia? E a partir de agora vai ler o relatório para poder aprender um pouco mais? Então deixa aqui o seu comentário, tá, pessoal? Até o próximo vídeo.